Oi, Lorena, boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer por pegar esse tempinho para esse bate-papo com a gente. Imagina. Eu queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho dos seus gostos e dos seus interesses, contar um pouquinho da sua trajetória aqui na UF. Então, eu entrei na UF em 2013 para cursar Publicidade e Propaganda, me formei em 2018 e logo assim que eu me formei eu já fui direto para o mestrado. Durante o meu tempo como graduanda aqui da UF, todos os meus estágios foram internos, eu fiz monitoria, iniciação, projeto de extensão e isso me ajudou a construir um currículo para ser aprovado imediatamente, assim, defender o TCC e ir direto para o mestrado. Depois do mestrado eu trabalhei um tempo como social media e atualmente eu sou pesquisadora, eu trabalho transformando dados em relatórios para divulgação científica. A gente soube que aqui na UF você participou da produção de um comercial para a marca Beer Hall. Você pode contar um pouquinho sobre como foi esse projeto? Então, o Beer Hall já era uma marca que a gente estava trabalhando desde o semestre anterior. A gente estava era o trabalho para disciplina de produção audiovisual, mas o conceito da marca foi criado na disciplina anterior de produção de campanha. Era campanha. Como foi a questão do processo criativo para elaborar esse filme? Sim, o processo criativo foi todo feito na aula de realização de campanha. A gente tinha 2 grupos, um grupo para conceito e um grupo para realização do filme publicitário. Eu participei ativamente, eu fiz o roteiro da produção. Também o storyboard na época a gente desenhou à mão, enfim, foi um processo assim. E a gente queria muito que a Beer Hall trouxesse, já que era uma cerveja local, a gente tentou amarrar o conceito que era anterior, né, de pirata, enfim, e trazer alguma coisa de Niterói pro texto, pra produção. E você lembra de alguma dificuldade que teve nessa realização do trabalho? A gente teve muitas dificuldades na realização do trabalho. Muitas. Primeiro, a gente na produção, quando a gente pediu pro cliente a caneca, e no dia ele não entregou a caneca pra gente. A gente ia ter, era isso aqui, era reservado o estúdio, não ia ter como reservar de novo, tinha outros grupos pra trabalhar, enfim. Daí a gente improvisou, ficou super grosseiro. Mas enfim, era um trabalho, a gente ia ter que entregar, a gente pensando assim, gente, a gente tentou e vamos fazer o melhor que dá pra fazer. A gente não tinha iluminação suficiente, ainda bem que no grupo a gente tinha uma pessoa que já trabalhava com cinema, porque a gente não tinha 3 pontos de iluminação, a gente queria fazer iluminação de 3 pontos, tentar e tal, e a gente foi testando e tal, acabou que ficou uma coisa assim, contribuiu para a narrativa visual do filme. A iluminação é uma das coisas mais características do filme, assim. Sim, tipo, mas a gente teve várias ajudas, assim, porque a gente editou o vídeo na aula do Guilherme, sob supervisão do Guilherme, mas o nosso colega, o André Barreto, da outra matéria que estava fazendo com a gente, ele falou assim, meninas, tá legal o vídeo, mas aí vamos salpicar alguma coisa, e ele colocou efeitos na pós-produção. Aí, então ajudou bastante a construir aquela narrativa visual, assim, meio sombria, meio do filme. Então você acha que deu pra superar esse obstáculo? Deu pra superar os obstáculos. Assim, a gente ainda fica... Até hoje, quando eu converso com meus colegas, a única coisa que a gente pega no pé é realmente a caneca com aquele adesivo, porque foi improviso. Voltando nessa questão de perrengues na produção, teve algum outro que vocês lembram? Sim, a gente não teve captação de som na hora da gente captar as imagens. A gente não tinha esse recurso todo e depois a gente fez uma dublagem. Também a gente teve uma questão que o Rafael, ele não era aluno da universidade, ele era noivo e agora é esposo, né, de uma menina do grupo. Ele não era ator e ele não tinha entonação vocal que a gente precisava. E no grupo a gente tinha um aluno, um colega nosso, que era ator, cantor, a voz do pirata. Ele se dispôs a ir dublar e a gente foi dublar no estúdio depois e conseguiu sincronizar direitinho. E ficou um trabalho assim, não é a voz daquele ator que tá ali no vídeo, é a voz do Douglas Chavão. Mas eu acho que o Rafael tinha um visual legal, ele deixou a gente maquiar ele, colocar peruca, ficou um visual bem bacana. Voltando sobre a produção e o processo de criação, você lembra mais ou menos quanto tempo durou? Olha, a gente conseguiu fazer em 1 hora, a gente conseguiu estender um pouco mais porque não tinha nenhum outro grupo marcado no dia, a gente era o último grupo. Olha, entre roteiro, entre a filmagem, edição... Vamos dizer que foi assim, colocando em sequência, foi mais ou menos 1 semana para produzir entre a filmagem. Só que aí a gente, sem pensar no brainstorm, no storyboard, sem pensar no roteiro, assim, entre a filmagem e a pós-produção, 1 semana. Você comentou que tinha ficado responsável sobre o roteiro e eu queria entender mais como que é esse processo pra você. Primeira coisa de tudo, eu peguei o briefing que veio da disciplina anterior,
comecei um processo de buscar referência e de conversar na época com o Humberto, que era o dono da Beer Hall. Eu nem sei se ele levou a marca adiante. Eu bati um papo com o Humberto, eu falei assim, o que você acha que é interessante de trazer? O que você quer representar com a tua marca? Enfim, eu fui anotando assim, fui soltando. Daí a gente trouxe para a matéria de realização de campanha, a gente foi soltando assim, a ideia que é bem ideia solta mesmo. Depois a gente que olha para aquele monte de ideia solta, a gente consegue pensar e amarrar o que a gente quer. Daí eu fui para casa, eu falei assim, vou fazer uma pesquisa do que são os piratas, não sei o que é uma coisa interessante, qual a primeira coisa que a gente vê quando a gente cruza a Baía de Guanabara? A gente vê a estátua ali do indígena. Então a gente vai juntando, vamos ver se a gente consegue juntar tudo. Pô, barca, navegação, pirata, sabe? Tipo, vai juntando tudo isso e a gente vai conseguindo amarrar o texto. O processo é esse, é buscar, pensar referência solta, amarrar as referências e depois polir. De acordo, aí a gente apresenta pro cliente, ele vê se ele gosta, se não gosta, enfim, ele gostou do roteiro, ele gostou do vídeo também, depois ele ficou lamentando o fato dele não ter entregue a caneca, né? Enfim. Vocês passaram esse projeto pro Intercom e vocês falaram que teve uso de storytelling e de arquétipos durante a criação. Como você acha que essas ferramentas colaboraram pro filme publicitário? Então, na época, quando a gente construiu essa defesa, a gente tinha que ter uma defesa teórica forte também, junto com a peça. Aí eu pedi pro Guilherme se ele achava que Baudrillard cairia bem, ele me orientou, né? Na época a gente não tinha, aqui na UF ainda não é como é hoje, aquele estímulo para participar do Spocon. Eu cheguei para ele e falei assim, Guilherme, vamos escrever, você acha que tem chance? Vamos, então me orienta aí que a gente faz um paper. Daí, dentro do conceito, dentro da obra de Baudrillard, tem os conceitos de mito, de arquétipo, enfim, que se encaixavam pra gente justificar porque a escolha para defender, teoricamente, o nosso trabalho. O storytelling, assim, é o cerne do nosso roteiro. É contar a história daquele pirata que avistou na terra de Araribóia, enfim, contar, assim, entreter com a narrativa que tivesse início, meio e fim, que tivesse um ápice que era a revelação da cerveja. A pessoa pensa que é outra coisa, mas aí, tipo, Beer Hall, a cerveja. A gente também queria saber um pouco sobre como foi essa experiência do Intercom, de participar, sobre o que vocês ganharam. Como é que foi vivenciar esse congresso? Foi sensacional, assim, a gente ganhou o regional e foi defendendo o nacional. Assim, participar do Intercom, do Spocon como aluno é muito bacana, assim, é muito gratificante. Foi mais legal ainda porque o nosso filme teve orçamento zero e a gente ganhou de faculdades ricas com alto orçamento. É uma experiência ótima, assim, eu recomendo a todo mundo que está na graduação correr atrás de ir para o Spocon, fazer currículo, fazer um portfólio e de participar dessa experiência, porque foi muito legal. Agora falando um pouco sobre o seu mestrado. A sua dissertação, ela foi em torno da comunicação da Avon no YouTube. Sim. Eu queria que você pudesse contar um pouco mais sobre por que você escolheu o YouTube como um dos objetos de pesquisa. Como é que foi essa escolha? Porque o YouTube é o repositório da Avon, de toda a publicidade. Eu estudei 10 anos da publicidade da Avon, de 2012 até o finalzinho de 2021. O meu objetivo era observar como a Avon instrumentalizava o empoderamento, esse conceito de empoderamento na publicidade deles. Eu tive que buscar um material mais antigo, assim, por isso que foi um trabalho longo, foi um trabalho de 10 anos, porque essa roupagem da Avon inclusive, ela é muito recente. Eu lembrava da Avon como uma marca, assim, que estampava estereótipos de beleza eurocêntrico, enfim, fazendo parte da nossa memória. Por isso, por ser o repositório por eu conseguir ali ver a evolução da comunicação da marca e provar o ponto que eu tinha, que, enfim, que eles instrumentalizavam o conceito de empoderamento com um fundamento comercial. E você acha que as coisas que você aprendeu, os conceitos, todas as técnicas que você aprendeu na aula de produção audiovisual, contribuiu nessa sua análise, ainda mais sendo no YouTube? Contribuíram absurdamente, porque eu tive que fazer decupagem técnica de alguns vídeos que foram amostra. Eu fiz uma análise de conteúdo dos 471 vídeos da Avon para poder quantificar as questões de representação, enfim, para análise de conteúdo. E para análise de discurso, eu peguei amostras desses vídeos, algumas amostras desse conteúdo, e no final da minha dissertação de mestrado tem lá como anexo a decupagem técnica dos vídeos. Então, assim, entrou na cabeça e não saiu nunca mais. E atualmente, você acha que esses desdobramentos da sua relação com o audiovisual tem algum impacto na sua vida profissional, pro doutorado, alguma relação com o audiovisual? Sim, eu vou trabalhar também com produção
com produção digital no meu doutorado. Eu quero pesquisar desinformação e antifeminismo no meu doutorado. E a análise, o material de análise vai ser produção. A produção, só que voltada para as redes, para as mídias, não produção comercial, né? Enfim. Então, impacta sim, impacta tudo, impacta também na forma como eu consumo cultura, que é assim, depois que a gente aprende a magia do cinema, a magia da produção audiovisual, a gente nunca mais enxerga mais com os mesmos olhos, a gente nunca mais, assim... Muda o nosso olhar, né? Muda o nosso olhar, muda a forma, a gente fica pensando assim, nossa, como é que eles conseguiram fazer esse take enorme sem cortar, sabe? Muda a forma como a gente consome cultura também, muda a forma como a gente observa as coisas, enfim. Gente, compartilhem, deem like, enfim, vamos movimentar esse algoritmo e vamos fazer essa galera aí ser conhecida. Muito bom, gente. Vou fechar aqui.